Espero que agora dê certo, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia Vicente. Hoje eu vim aqui fazer um vídeo um pouco diferente pra vocês. Eu tinha colocado aqui na aba comunidade pra vocês fazerem algumas perguntas e dúvidas que vocês tinham sobre a vida cristã e por aí vai, que eu iria fazer um vídeo respondendo com as sugestões de vocês, com as dúvidas de vocês, e esse é o vídeo de hoje. Hoje eu vou estar respondendo essas perguntas com o que eu souber, e o que eu não souber eu vou estudar e mais pra frente eu vou trazer aqui pra vocês. Pra você que não me conhece, eu sou a Bia Vicente e eu tô aqui pra te ajudar na sua vida de caminhada diária com Jesus. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, eu peço pra você se inscrever aqui nesse canal, não deixar de curtir e nem de ativar o seu sininho pra você não perder nenhum vídeo que vai sair por aqui. Amém? E aí? Vamos lá? Gente, tá muito frio. Tá frio num nível absurdo de frio. Tô toda coberta aqui. Vamos lá. Foram 3 perguntas no total que fizeram aqui e eu vou responder aqui pra vocês. A Cássia Vitória, filha do rei, disse assim: sobre o batismo no Espírito Santo. Que Deus te abençoe, irmã. Muito obrigado, Cássia, por ter feito, a pergunta. E vamos lá. O batismo com o Espírito Santo, ele é um evento que começou lá em Atos capítulo 2, que é quando o Espírito Santo da promessa, ele desce sobre os discípulos. Para quem não sabe, na época que Jesus estava aqui na Terra, o Espírito Santo ele ainda não habitava no homem, como é hoje. Ou seja, Jesus subiu para o céu e deu uma promessa para os seus discípulos para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E esse revestimento de poder é o batismo com o Espírito Santo. É quando eles recebem o Espírito Santo e o Espírito Santo ele começa a habitar dentro deles. E aí entra um marco, assim, histórico na história da igreja até os dias de hoje. E o batismo com o Espírito Santo, ele nada mais nada menos é um dom do Espírito Santo. É o falar em línguas, O batismo com o Espírito Santo é você falar em línguas estranhas. E o que são línguas estranhas? A língua estranha, ela é um idioma santo, digamos assim, Ela é o idioma santo. Ela é o idioma do céu, digamos assim. Não fala isso na Bíblia, mas eu acredito que seja isso, sabe? Eu acredito seriamente que a língua estranha, ela é uma língua santa. Ela é a língua do céu, ela é a língua dos anjos e por aí vai. Eu tenho uma... Gente, não liguem porque eu estou gripada e eu tô muito ruim. Sabe, muito ruim não, tá repreendido. Mas eu tô muito... Eu ainda tô muito... Tô legal ainda não. Mas enfim, eu tenho uma experiência muito sobrenatural com o batismo com o Espírito Santo, porque eu fui batizada no Espírito Santo no mesmo dia que eu me batizei nas águas. No dia 15 de agosto de 2021, era de manhã, foi uma manhã de Santa Ceia e também uma manhã de batismo. Eu me batizei, fui, sentei lá no meu banco e a gente que se batizou, a gente iria tomar a nossa primeira Santa Ceia. E nisso eu tava sentada na frente, assim, e aí teve um momento, um mover, espiritual muito grande, e o pastor virou pra mim, eu tava na frente, ele virou pra mim e falou assim: você quer falar em línguas, menina? Fala porque as línguas já estão na sua mente. E aí, eu lembro que o pastor, ele pediu, pra que quem fosse batizado ficasse ao lado de quem não era batizado e orasse pela pessoa que ainda não era batizada. E aí, eu lembro que um rapaz que tava do meu lado, ele orou por mim, Na verdade, se eu não me engano, era um pastor, alguma coisa assim, não lembro, não sei. E ele orou, começou a orar com respeito e tal. E ali, nisso, eu comecei a falar, sabe? Eu já tinha vontade, sim, de falar, até porque as línguas realmente já vinham na minha mente, mas eu tinha muito esse medo de, será que é coisa da minha cabeça? Será que eu vou estar blasfemando? Porque, gente, tem muita gente hoje em dia que brinca com isso, e isso é algo muito sério. Você pegar e você fingir que você está falando línguas é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, e na própria Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. Então, eu tinha muito medo disso, eu tinha muito medo de
pecar ali de estar falando línguas, sendo que eu não tava falando nada e fosse algo totalmente assim, da minha cabeça. E aquilo dali foi uma confirmação. Apesar de eu não ter pedido, não era um foco meu, na verdade, na época. Não era um foco meu ser batizada com o Espírito Santo. Eu queria, mas naquele momento ali eu não estava pedindo por isso. Mas Deus me agraciou e o Espírito Santo, sabe, desceu ali, já estava ali e fez um mover na minha vida. E uma coisa que eu gostaria de falar com vocês, principalmente, né, pra Cássia, que fez essa pergunta, é que o Espírito Santo, ele não te deixa sem consciência. Você quer saber se a sua língua, né, se o que você tá falando ali em línguas estranhas é de Deus? Veja se isso não vai te deixar sem consciência. Porque muita gente, isso é um espírito de engano muito grande. Sabe? Muita gente se engana nisso. Porque eu até tava pensando nisso agora, que em Atos 2, quando eles estavam falando, né, a igreja estava falando em línguas, as pessoas estavam falando em línguas, as pessoas de fora olhavam pra eles e falavam, gente, eles estão bêbados. Sabe? E isso ficou na minha cabeça. E eu fiquei pensando assim, gente, quando a gente tá bêbado, eu nunca fiquei bêbada, gente. Eu vou ser sincera pra vocês, eu nunca me meti com esse negócio de bebida e nada. Mas eu sempre, né, vejo pelas experiências dos outros. Porque tem pessoas que eu conheço que ficam bêbadas, que bebem, enfim. Não vou entrar nesse detalhe. E geralmente, pessoas que quando bebem, elas não lembram de nada que elas fazem. Ou seja, elas bebem, elas ficam inconscientes e elas não lembram do que elas fizeram. Simplesmente elas acordam no outro dia e ficam tipo, cara, o que eu fiz ontem? E com o Espírito Santo não é assim. Então, se você quer saber se foi um mover de Deus ou não, é você pegar e reparar. O que eu tava fazendo naquele momento quando o Espírito Santo veio e me visitou? Claro que você não é obrigada. Ai, eu tenho que lembrar, Bia, da língua que eu falei? Eu tenho que lembrar. Claro que não, gente, eu não tô falando isso. Mas o Espírito Santo, ele não te deixa inconsciente. Ele não faz isso, sabe? Eu lembro de momentos que eu tava falando em línguas, orando em línguas, e tem toda uma coisa, sabe? Tem a oração em línguas, tem o falar em línguas, tem a interpretação de línguas, tem muitos detalhes aí nessa questão do batismo com o Espírito Santo, né? Eu tô falando assim muito por cima, até porque eu sou uma pessoa que eu tenho que me aprofundar bem mais nisso. Apesar de eu já ser batizada com o Espírito Santo, eu preciso me aprofundar bastante ainda nisso. Então não adianta eu vir falar pra você que, olha, isso, sendo que eu tô falando totalmente assim, não sei nada do que eu tô falando. Teve momentos assim que eu lembro, sabe? Eu lembro o que eu tava fazendo naquele momento. Eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia, eu tava ali, consciente. Eu não tava fora do meu corpo. Eu não tava, tipo, vagando. Sabe? Isso não é de Deus, tá? Então é um alerta que eu quero deixar pra todos vocês, é que o Espírito Santo, ele nunca vai te deixar inconsciente. Se é ele que tá usando você, que tá falando ali, né? É o seu espírito, que é um mover sobrenatural dele. Você não precisa necessariamente lembrar daquilo que você falou, mas é muito importante, é um sinal que você esteja ali presente, que a sua alma esteja ali presente, ok? As outras duas perguntas foram do Matheus Ian e da Versos com Café. Ambas das perguntas foram relacionadas à Bíblia e à leitura da Bíblia. E eu vou ler aqui agora as duas perguntas para vocês. Matheus Ian, falei errado, perdão, perguntou assim: como meditar na palavra de Deus durante o dia? Ok. A Versos com Café disse assim: algo sobre leitura da Bíblia, entendimento e compreensão. Desde já eu quero agradecer ao Matheus Han e também a Versos com Café por ter feito essas perguntas. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. E ambas das perguntas são relacionadas à Bíblia, né? A pergunta da Versos Café foi relacionada a entendimento e compreensão, e a do Matheus, a meditação. São coisas diferentes e eu vou tentar responder cada uma, né? Pra não me perder aqui. Pra você entender e compreender a Bíblia, é necessário que você use um método específico que você mais se identifique. Eu comecei a ler com essa Bíblia aqui, que foi uma Bíblia que meu tio me deu, lá da Paraíba. E ela tem esses negocinhos aqui, sabe? Tem essas questões de devocional,
tem umas coisinhas muito legais aqui. E eu comecei a ler, gente, pelo Novo Testamento. É muito importante pra você que não tem. É uma dica, tá? Pra você que nunca leu a Bíblia na vida, eu indico muito que você comece pelos livros do Novo Testamento, que no caso são os evangelhos. Eu comecei a ler a Bíblia pelo livro de Mateus, tá? Foi o primeiro livro da Bíblia que eu li todo, assim, e eu lia, em média eu lia 4 capítulos por dia. Eu tava inspiradaça naquela época. E eu tirava todo dia um tempo, era 4 horas da tarde. Eu orava 4 horas da tarde todo dia. Ficava 1 hora orando. Eu lembro até hoje disso, gente. Foi uma época maravilhosa da minha vida. Eu amo falar isso, porque hoje em dia eu tô muito menos assim. Eu tenho que voltar a ser mais assim, sabe? Então eu lembro dessa época como a época do primeiro amor. A época do começo ali, onde tudo começou e é muito gostoso, sabe? E depois de orar, eu lia a Bíblia. Eu lia 4 capítulos, eu lia 3 capítulos. Enfim. E a versão dessa Bíblia aqui é uma versão fácil, né? Ela é a NTLH. E eu indico pra você que quer ter entendimento da Bíblia que você comece, primeira coisa, comece pelo Novo Testamento. Segunda coisa, procure uma linguagem que você se identifique. E a terceira coisa, teste tipos de métodos para você ler a Bíblia. Por exemplo, tem muita gente que gosta de ler livro por livro. Beleza? Tem muita gente que gosta de ler de capítulo em capítulo. Tem gente que gosta de misturar capítulos. Por exemplo, lê um do Novo Testamento, lê um do Antigo Testamento. Tem gente que gosta de ler versículos, sabe? Você pega e você lê um versículo por dia. Você também pode fazer um potinho, botar alguns versículos ali e puxar e achar um versículo aí, você, lê esse versículo, medita nele. Eu já vou entrar nessa parte de meditação. E tem muitas formas. Você também pode fazer a leitura anual, que aí você segue um cronograma de leitura. Você pode usar um plano de leitura para determinado tema. Tem temas de libertação, tema de relacionamento, tem muitos caminhos aí. Mas a melhor coisa para você fazer quando você vai ler a Bíblia é você chamar o Espírito Santo para ler junto com você. Gente, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, sabia? Se você não sabia, você tá sabendo agora. Ele é uma pessoa. E como uma pessoa, ele é educado, tá? Isso eu aprendi com a Giovana Lordeiro, tá? Isso que eu tô falando pra vocês, eu aprendi com ela. Que a gente pode chamar o Espírito Santo pra ler a Bíblia junto com a gente. A gente fazer que nem uma pessoa, tipo, o Espírito Santo, lê a Bíblia junto comigo. E eu achei isso muito legal. E depois que eu comecei a fazer isso, eu comecei a entender melhor a Bíblia. Sabe? Meu entendimento abriu, sabe? E se você quer ter entendimento da Bíblia, você tem que ler a Bíblia, sabe? Comigo foi assim. Eu só comecei a ter entendimento da palavra, a compreender a palavra quando eu comecei a ler. Porque aí eu comecei a ser liberta pela verdade, gente. E é maravilhoso. E a segunda pergunta, que foi do Mateus, como meditar na Bíblia durante o dia. Gente, eu vou ser sincera pra vocês, que eu ainda nessa parte, eu ainda preciso melhorar bastante. Como eu falei aqui pra vocês, eu tinha esse hábito de todo dia, 4 horas da tarde, antes de fazer curso, até porque, como eu faço curso, então às vezes não dá pra fazer mais isso, não da mesmo jeito que eu fazia antes, mas enfim. Eu tirava um tempo pra ler a Bíblia e tal. E também de manhã eu fazia devocional, tá, gente? É muito importante. O que é meditar? Meditar é você parar e refletir sobre algo. Você refletir. E eu vou ser sincera pra vocês que eu não faço isso como eu deveria fazer, sabe? Eu leio a Bíblia, eu tenho conhecimento da palavra? Tenho. Mas a minha forma de meditar é praticando. E Bia, você tá falando que você não medita na Bíblia, você lê a Bíblia, você... Gente, todo mundo tem um defeito, tá? Todo mundo tem um defeito, todo mundo tem uma falha e eu preciso melhorar muito nisso. Preciso melhorar. E eu vou buscar por melhorar isso. Só que eu, na minha vida com Deus, algo que é muito valioso pra mim é praticar, sabe? Praticar a Bíblia, eu acho que é muito importante pra você que quer meditar na Bíblia durante o dia. Você pode muito bem orar e falar: Senhor, eu quero sabedoria. Beleza, você orou isso.
Você sabia que Deus pode, durante o dia, te dar a oportunidade de você praticar aquele versículo, te dando problemas pra você resolver? É muito assim, gente. Na minha vida, é assim. Sabe, às vezes eu tô orando por algo, né, que Deus falou comigo e tal, e às vezes Deus me manda um problema que eu vou precisar exercitar aquilo dali. E aquilo dali é a minha meditação, entendeu? Eu vou ser sincera pra vocês que eu sou uma pessoa muito difícil de decorar, sabe? Eu ainda preciso melhorar muito nisso. Eu já falei isso milhões de vezes nesse vídeo. Só que eu acho muito lindo meditar praticando a Bíblia. Então a minha dica da minha pessoa pra você é que você medite, que você tire sim um tempo pra você ler a Bíblia, pra você anotar, tá? Pra meditar também. Você pode sim anotar o versículo, né, que Deus falou no seu coração. Você pode pegar e colar post-it pra você lembrar daquele versículo. E a sua meditação também pode ser a prática daquele versículo, tá bom? Ela é a meditação, né? Na verdade, a meditação, ela também pode ser a prática. Quando você pratica, você também está meditando. Então, meditar não é só você ficar parado pensando naquele versículo. Não é só a teoria, mas é a prática, sabe? Na vida cristã, tudo é muito diferente. Às vezes, né, meditação pro mundo é você estar parado, sabe? Bem pleno. Mas não, no evangelho, Bia, particularmente creio que a meditação, ela é, sim, a prática da palavra de Deus. Até porque não adianta só você conhecer a Bíblia, você receber, mas você não jogar isso pra fora, sabe? Você não exercitar a sua fé. Não adianta nada, gente. Tem pessoas que elas não sabem ler a Bíblia. Igual, eu gosto muito... Eu já ouvi histórias, né, de pessoas que não sabem ler, mas que ouviam a palavra e elas colocavam em prática na vida delas e a vida delas era transformada. Então, eu acredito que a prática leva à perfeição e quando você pratica a palavra, você sim está meditando nela. Deus vai te dar uma oportunidade através da prática da Bíblia. Eu acredito e eu vivo isso, né? E é isso aí, gente. Esse foi o vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito ou uma inscrita. Eu espero que eu tenha respondido a dúvida de vocês, pessoal. E se você ainda tiver alguma dúvida, se você quiser mais, que eu traga mais esse tipo de vídeo aqui pro canal, deixa aqui nos comentários quais são as dúvidas de vocês, tá? Vai ser muito bom pra mim, pra vocês. Até porque eu aprendo com vocês e vocês aprendem um pouco comigo. E esse contato, né, é muito bom, é muito maravilhoso, né? Esse contato de eu e você, assim, a gente, né, tendo uma amizade, tendo um vínculo como irmãos, como irmãs em Cristo, é muito bom. E eu fico por aqui, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Tchau!